deixa o Trump sentir a pressão da opinião, queda de popularidade e ser cada vez mais aumentar o nível de desaprovação, porque o Xi Jinping consegue aguentar o tranco lá, não vai ter represálias políticas. Se tiver alguma consequência econômica pior. Então é nesse sentido que ela está esperando e jogando um problema para o governo Trump. Até onde essa estratégia vai dar certo, também não sei. Não sei. Eu vou abrir por uma pergunta aí, porque você sabe que eu preciso fazer agora. Bebi muita água, né? Manda uma pergunta aí. Vamos lá, o Henrique, ele falou assim: Fernando, moedas digitais / contratos inteligentes permanecerão sendo alternativas, vendo que o governo e o Banco Central também se modernizaram com o Drex? Há diferenças, mas qual a sua opinião? O governo ajuda? Sim, há grandes diferenças e hoje o Bitcoin, demais criptomoedas, stablecoins são uma grande inovação, especialmente o Bitcoin, e tem o seu propósito, sua utilidade, seguem sendo uma grande alternativa nesse mundo financeiro, especialmente nesse mundo caótico. É essa avaliação que eu faço, e especialmente o Bitcoin. Claro que tem toda a sua volatilidade e tudo mais, essa é uma outra análise. Agora, com relação à inovação pelos bancos centrais e pelos governos, eu vejo com muito receio, porque é algo muito poderoso para estar nas mãos do governo. Antes de responder o Drex, eu preciso explicar o que é uma moeda digital de Banco Central, que é a ideia de digitalizar o nosso papel moeda. Então hoje o nosso contato com o Banco Central, o cidadão comum, é a cédula de real, é o papel moeda. A ideia da moeda digital de Banco Central é digitalizar esse negócio. Então a gente teria uma conta no Banco Central, imagina uma carteira digital conectada diretamente no Bacen. Essa seria uma moeda digital de Banco Central. Só que esse arranjo, ele é muito perigoso porque dá um poder surreal, quase absoluto, para o governo sobre o nosso dinheiro. Pois é. Felizmente o Drex não é esse modelo. É um meio termo. Eu diria que o Drex é mais um avanço para o sistema financeiro, para otimizar compra e venda de dívida pública, de outros ativos, mas não é essa versão mais radical que eu digo que é o dinheiro do capeta. Felizmente hoje o Drex, apesar de ter nome de monstro, não é ainda esse dinheiro do capeta. A gente pode estar na beira de uma grande recessão, de uma grande mudança de paradigma. Muita gente fala em reset. A gente está caminhando para alguma coisa. Claro que é muita especulação ainda, mas tem uma possibilidade da gente ter uma grande mudança mundial por causa de tudo que está acontecendo? Eu diria que nunca estivemos tão próximos disso. Essa é a verdade. Inclusive, o Fundo Monetário Internacional, no artigo recente, falou exatamente isso. Estamos em meio a uma transição de era, mudança de paradigma, talvez um novo sistema monetário, algum novo arranjo. Na história do capitalismo, a gente passou isso... Tivemos alguns, que você pode colocar? Alguns resets, assim, que o sistema foi reiniciado. A 29 gente teve, ou não? Eu diria 29, sem dúvida. O grande crash de 29. Como que era e como ficou? O grande crash de 29, primeiro, colocou em xeque o próprio capitalismo, né? Sem dúvida. Chegou a esse ponto? Sem dúvida. E foi uma crise que gerou a Grande Depressão logo depois e com um impacto no mundo inteiro. Então, assim, o epicentro ali foi Nova York, Estados Unidos, mas foi, assim, reverberou no mundo inteiro. O que aconteceu de tão grande? Uma queda abrupta no comércio global. Então, importações, exportações caíram bastante. Vários países acabaram abandonando o padrão ouro. Foi logo no início da década de 30. Para muitos países foi ou 32, ou 33, ou 34. Os próprios americanos proibiram a posse de ouro, criminalizaram a posse de ouro pelo cidadão no dia 5 de abril de 1933. Para evitar o quê? Na Ordem Executiva 6102, para permitir mais ação do Banco Central, porque o ouro ele era uma restrição, já que a moeda era lastreada no ouro, o Banco Central não podia socorrer quem quisesse imprimindo moeda, precisava de ouro. Exato. E ouro não consegue criar do nada. Pô, mas se a gente suspende essa conversão aqui, criminaliza até a posse de ouro, nenhum cidadão pode ir lá e reclamar, não, eu quero meu ouro, não quero esse papel moeda. Tá. Então isso deu muito mais
margem de manobra para os bancos centrais imprimirem dinheiro, injetar liquidez no sistema, e foi o que acabaram fazendo. Então a década de 30 foi uma mudança drástica, até no campo das ideias. Foi início de ideias mais autoritárias, coletivistas, em que o Estado tomou um protagonismo cada vez maior, a ascensão da Revolução Keynesiana, o John Maynard Keynes, o livro, a grande obra dele foi da década de 30, então foi uma mudança cultural até nas ideias, especialmente econômicas. E aí veio a Segunda Guerra Mundial, e era, nesse período, um caos completo, quando a gente olhava para as moedas, para a taxa de câmbio, taxa flutuante, tarifas mundo afora, e isso é algo que quando a gente compara com a história, que também preocupa hoje, tem muita semelhança com a década de 30, que acontece hoje. Tarifas, blocos regionais, queda de importação, mais tensão geopolítica, isso também aconteceu naquela época. Não apenas era tarifas para barrar importações, então comércio global, mas também a livre movimentação de capitais. Que vai desembocar na Segunda Guerra Mundial. Que desemboca na Segunda Guerra Mundial, a ascensão do Partido Nazista na Alemanha. E a gente pode fazer um paralelo com isso também, que pode desembocar numa Terceira Guerra Mundial por conta disso? Sem dúvida que hoje as tensões estão bastante elevadas. E não tem como a gente prever o que pode acontecer. Mas um colapso econômico, ele necessariamente leva a um grande conflito ou não? Não leva, mas eleva as probabilidades. Ah, tá. Recursos, briga de recursos, briga... A galera... Uma insatisfação interna no país que, às vezes, o cara resolve com expansionismo, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Às vezes, ou para dispersar a atenção, distrair a atenção de problemas internos... O problema é o outro, interno. não é aqui. Exato, exato. E a própria... E eu vejo com perigo essa própria estratégia dos Estados Unidos de querer forçar uma mudança na China, e que é necessária... E demonizar, né? Esse é outro problema. Isso para mim é um... Deixa eu voltar a esse ponto depois, porque eu concordo com você. Mas essa estratégia e esse objetivo de forçar um realinhamento da China, uma mudança de política econômica, porque na verdade é isso que eles estão querendo, não é simples. Tem que combinar com eles e talvez não queiram, então isso aumenta a fricção. Voltando ao ponto do antagonismo, é isso que eu discordo completamente da postura do Trump, que, sem dúvida, que ele foi eleito presidente dos americanos e deve defender os interesses, primeiro, dos americanos. Mas uma coisa é dizer América primeiro, outra coisa é dizer América primeiro, somente América, o resto que se dane, o resto não serve. America only. Esse tipo de discurso só antagoniza. Assim, é completamente contraproducente. Até mesmo para realizar esse grande... acordo monetário, acordo comercial, até mesmo para isso eu diria que joga contra o próprio governo do Trump. Mas vamos voltar lá para a Segunda Guerra Mundial, que a gente estava falando de quando o sistema foi reiniciado, né? Quando houve mudança de paradigma. Então, a Segunda Guerra, caos completo, inflação, especialmente nos países que estavam guerreando, destruição completa. Europa precisava ser reconstruída, Estados Unidos participaram da guerra, mas estavam numa posição bem menos pior do que a Europa, endividados, mas com a economia ainda intacta, o país não destruído, era já a principal economia, e chegaram ao acordo em 44 do famoso acordo de Bretton Woods, em homenagem à cidade em que aconteceu essa conferência de Bretton Woods. Julho de 1944. O Brasil até teve presente com Roberto Campos, o avô, esteve presente nessa conferência, e lá ficou decidido que, a partir daquele momento, o dólar seria a moeda do planeta. Todas as demais moedas teriam uma taxa de câmbio fixa com o dólar, mas o dólar seria restituível ou conversível no ouro. A uma paridade fixa de 35 dólares por onça Troy, que é 31 gramas. Então, essa era a paridade, a conversão do dólar. Foi nesse momento que foram criados também o Fundo Monetário Internacional, logo depois o Banco Mundial, como organismos internacionais para manter essa estabilidade. Ó, tá lá? Isso mesmo. A foto de Bretton Woods, exatamente. Então eram organismos internacionais para manter alguma estabilidade, impedir esses desequilíbrios e déficits comerciais persistentes. Então, e por algum tempo eles funcionaram. Só que, claro, esse sistema já tinha uma grande fragilidade.
o incentivo para os americanos emitirem mais dólares do que tinham ouro em reserva estava dado. E foi o que aconteceu ao longo da década de 50, especialmente 60, acabou inundando o mundo com mais dólares, e as nações foram percebendo que, opa, tem muito mais dólares na praça aqui, aquela paridade de 35 por 31 gramas, cara, Não vai aquilo rolar. não vai rolar, eles não vão conseguir honrar. Quer saber? Na dúvida, Estados Unidos, passa aqui o ouro, tá aqui o seu dólar, te devolvo, me dá ouro. E o que acabou acontecendo é que as reservas de ouro dos Estados Unidos foram caindo, até chegar a um nível crítico em que ou eles desvalorizavam o dólar, pô, em vez de 35, vai ser 70 dólares agora. Ou então eles suspendiam esse sistema. Essa paridade. E que foi que aconteceu? Então esse foi o outro reinício do sistema. Em 15 de agosto de 71, quando o presidente Richard Nixon anunciou em rede nacional de TV que estava suspendendo a conversibilidade do dólar em ouro. E de forma unilateral, tecnicamente é um calote americano, sem dúvida. A obrigação era entregar ouro a cada 35 dólares. Não estava entregando. E suspenderam, e esse foi então o fim do acordo de Bretton Woods, mas que reteve o dólar como a moeda do sistema. E a ponto de, até hoje, estamos nesse paradigma. Esse é o sistema que a gente ainda está Foi bom só para os Estados operando. Unidos ou foi bom para mais gente? Sem dúvida que quem se beneficiou mais disso foram os Estados Unidos.